Feira está no ar numa semana trágica para o futebol do Rio Grande do Sul em termos esportivos. Davi Coimbra, como é que você qualifica a situação do Grêmio? Lanterna, 0 pontos e será mais o quê? Bom, o Grêmio piorou, né? Ele estava mal com o Renato e conseguiu piorar. Ele é um time que não tem nem personalidade. Antes ele tinha personalidade, ele tinha ali uma capacidade assim que havia sido adquirida com o tempo, de toque de bola, de tentar envolver o adversário. Existia mais ou menos uma personalidade, um DNA, vamos dizer assim, do time do Grêmio. Hoje não tem nada. Hoje é um amontoado de jogadores. É um time mal treinado, mal escalado muitas vezes. Ontem o Paulo Vitor ter sido escalado, a gente já sabia que aconteceu alguma coisa do gênero e aconteceu, como volta e meia acontece. É um time que não sabe como quer jogar, não sabe. O Grêmio, pressionado minimamente pelo Sport, recuava a bola para o goleiro que tinha que dar chutão. O tempo todo foi assim. Então o Grêmio piorou. E agora cabe ao presidente Romildo fazer as mudanças antes que o pior aconteça, né? Porque assim como está, é certo que o Grêmio vai ficar naquele terrível grupo assim que fica lutando para não cair para a segunda divisão. Era bom o presidente do Grêmio tomar atitude já, fazer o que tem que fazer já, para não ficar perdendo tempo. Peraí, eu estou entendendo que tu quer que ele derrube o treinador, é isso? Sim, é isso mesmo. Não é precipitação tua? Não, acho que ele tinha que trocar já. O cara tem um mês e meio na arena. Não, tem mais um pouco, mas tá mostrando que piorou o time. Piorou. Isso não tem dúvida. Eu não gosto dessa solução, desculpa Pedro, interromper antes do Bagé, eu não gosto da solução, todo respeito à opinião do Davi, porque estamos aqui para discutir opiniões, né? Mas eu não gosto da solução de uma troca de treinador nesse momento com tão pouca amostragem, embora ela seja grave, é verdade, 0 ponto em 9 é uma amostragem importante, mas é o mesmo treinador que já teve antes bons resultados, à exceção do Corinthians, mas com o Douglas Costa. Qual foi o bom jogo dele, Maurício? Bom jogo de fato ele teve contra o Lanús lá e cá, na Sul-Americana. Foram bons jogos, Davi. Mas é pouca amostragem. E é pouco bom jogo. É pouco bom jogo. Tanto é que eu tô lembrando. Nós vamos discutir isso em seguida, Maurício. Vai entrar um gaúcho bom Maurício, aí, né? Eu quero que tu receba aqui no Sala de Redação o nosso convidado, já que tu és o colega dele, o cara mais próximo, né? Não, eu tive a alegria de ter uma convivência com esse gaúcho lá da fronteira, que tem emprego gerado, imposto pago, trabalho gerado no Rio Grande do Sul, que se chama Carlos Eduardo Galvão Bueno, e ele está conosco como debatedor do Sala de Redação hoje. E eu tive o prazer de, na última entrevista que fizemos num show dos esportes, Lucianinho, Diori e eu, em dado momento eu fiz uma pergunta ao Galvão. Galvão, se você fosse debatedor do Sala de Redação, o que diria sobre a dupla Grenal na projeção do ano? E o Galvão deu a sua opinião, abrindo e disse, se fosse debatedor do Sala, hoje ele é debatedor do Sala. E a resposta que eu vou te pedir agora, Gaúcho, qual é a sua avaliação para esse começo tão ruim de Grêmio Internacional especialmente, mas também de Juventude? Seja muito bem-vindo ao Sala 50 anos, Galvão Bueno. Tchê, Maurício, como vai, querido? Abraço! É uma honra para mim poder participar desse programa, porque eu ouvi tantas vezes nesses últimos 50 anos, né? O programa começou em 1971, eu sei até a data, mas especificamente 14 de junho, e eu comecei a trabalhar em março de 74. Eu comecei a minha estrada, que já tem 47 anos. Então, o Sala de Redação faz parte da minha vida. Ouvi muitas vezes, participei algumas vezes. É uma honra ser convidado, mandar um abração pro Pedro Ernesto, pro Davi, pro Guerrinha, pro Diogo, que está por aí, o Léo também. Tô achando estranho que me disseram que o Alex Bagé tá aí, não tá o Luciano Potter, porque tem representante do Grêmio, não tem do Inter, o que está acontecendo? Tô aqui, Galvão, mas é que os colorados, mesmo quando o Grêmio também tá fazendo fiasco, os colorados meio que se escondem. Então, quanto menos a gente falar do Inter, melhor pra mim, Galvão, porque é um sofrimento a cada rodada. Mas eu quero dizer que é uma honra muito grande e eu pude participar algumas vezes, mesmo que rapidamente,
com amigos queridos, com gente que fez a história desse programa, né? Como o professor Ricardo Osterman, como Paulo Santana, Lauro Quadros, deixa eu me lembrar direito aqui, Vianney Carlet, né? Então, pessoas tão importantes na história da comunicação do Rio Grande do Sul. Eu diria que é o programa mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, né? Por toda essa história desses 50 anos. Mas como participante, eu te diria que acho até que naquela entrevista errei um pouquinho. Eu esperava um pouco mais de Grêmio e de Inter nesse princípio de temporada. Também mudaram os técnicos. Vocês sabem muito bem, a minha opinião, que o técnico, eu não vejo o técnico pelo passaporte, eu vejo o técnico pela competência. Não sou contra nenhum técnico estrangeiro, muitos fazem ótimos trabalhos e outros não conseguem fazer um trabalho à altura daquilo que se esperava. Mas houve uma mudança do Grêmio, com a saída do Renato. O técnico que entra é excelente, mas demanda um certo tempo para mudança do estilo do jogo. A mesma coisa aconteceu com o Internacional, não houve o tempo suficiente. Eu confesso que esperava um pouco mais, pela força, pela história, pela tradição, pela presença sempre marcante da dupla Grenal no futebol brasileiro. Mas eu acho que é apenas um princípio de temporada, né? É um princípio de temporada, ainda existe tempo para recuperação, tanto no Campeonato Brasileiro e quanto nos torneios internacionais. Eu acredito sempre na força e na competência da dupla Grenal. Eu quero saber, Galvão, como é que está o vinho lá? O que tu está preparando? Quais são as uvas que tu estás cortando, etc. É isso que me interessa. Figura. Olha, cara, eu estou vivendo um momento assim de euforia, porque é uma coisa que é um orgulho para mim, mas é um orgulho para a indústria do vinho do Brasil, e um orgulho para a campanha gaúcha, porque é o melhor terroir, sem dúvida, hoje do vinho brasileiro, com toda a admiração e respeito que tem pela Serra Gaúcha, né? Mas principalmente para os vinhos tintos, para os vinhos mais encorpados, o terroir da campanha é absolutamente excepcional, e a gente vem de nem 3 semanas completas ainda, de ganhar um dos principais prêmios de vinho do mundo, com um vinho saído lá das terras do Ceival, ou seja, aquele solo sagrado, né? Da Batalha do Ceival, de 1836, a vitória tão marcante da Farroupilha em cima das forças imperiais, que o general Neto, Bento Gonçalves estava preso, né? O general Neto imediatamente proclamou a República Rio-Grandense em 1836 e quis o destino, cara, que eu pudesse juntar duas paixões de minha vida, né? Os vinhos e os cavalos crioulos pudessem juntar nas terras do Ceival. E o Ânima, o nosso lado, me permito fazer aqui esse merchan, já que você falou, um varietal de Merlot, que é o nosso ícone, muito sucesso no Brasil, nos Estados Unidos, acaba de ganhar a medalha de ouro do Bacus Internacional, o torneio Bacus, que é o principal da Espanha, um dos 3 principais da Europa e um dos 5 principais do mundo. Opa. Então é um vinho brasileiro ganhando uma medalha de ouro a esse nível, com 93 pontos, a pontuação de 93 pontos, ou seja, estou orgulhoso da minha campanha gaúcha. Você está na terrinha, Galvão? Acho que hoje já posso falar assim, do meu Rio Grande. Você está na terrinha, não? Não estou na terrinha, já estou mergulhado no trabalho, graças a Deus vacinado, e fui vacinado em Candiota, aí no Rio Grande, o trabalho muitíssimo bem feito pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde. Aliás, fico muito feliz todos os dias quando vejo o balanço da vacinação do Brasil e vejo sempre lá, em primeiro lugar, o Rio Grande do Sul.
É verdade, é verdade. Então, eu perguntei pelo vinho, eu perguntei pelo vinho, eu vou te explicar por quê. Deixa eu dizer uma coisa pro Galvão. Galvão, prepara muito vinho pro Rio Grande do Sul, porque a torcida do Grêmio e do Inter vai precisar de muito vinho para aguentar esses dois times, hein? Não, eu vou te contar, Galvão, eu nem esperava que tu fosse falar num vinho premiadíssimo. Qualquer vinho que tu conseguir tirar lá pra gente beber, pra não ficar vendo o Grêmio Internacional, porque não dá, né? Vocês estão tão pessimistas assim? Nesse momento, sim. Não, nós estamos otimistas. Tem 0 ponto. Nesse momento, realistas. Realistas, boa. Com essa campanha, Galvão, só com muito vinho. Pedro, a coisa muda. E alguém tem que ter uma opinião discordante, afinal, isso é a característica do sala de redação. Rapaz, era cada pega que tinha do professor com o Paulo Santana, com o Lauro Fábio, eu me lembro de cada pega. E vocês continuam nesse nível altíssimo. Eu estou aqui pronto para a batalha, cara. Estou pronto para enfrentar qualquer discussão. Pois é, então deixa o Pedro acompanhou de perto, Diogo. O Galvão acompanhou de perto o trabalho do Thiago Nunes, né? Assim como a gente está com a lupa mais em cima aqui de Grêmio e Inter, do Galvão, né? Mais lá em São Paulo, no Rio, mas ele acompanhou o trabalho do Thiago. E o Thiago, me parece que ele termina essa semana um tanto em chamas, assim, o ambiente do Grêmio, já há uma cobrança. Como é que tu viu o trabalho do Thiago no Corinthians e se há algum paralelo com o que está começando a acontecer aqui no Grêmio, Galvão? Vamos separar as coisas, né? Vamos pensar no trabalho do Thiago no Atlético Paranaense, por exemplo, que foi excepcional. Vamos pensar o trabalho do Thiago no Corinthians, que não foi tão bom assim, para trazê-lo para o Grêmio. O Thiago ele tem uma forma de trabalhar, um estilo de jogo, me parece, que demanda tempo para você poder obter resultado. É tudo muito em cima daquilo que do tic-tac, um pouquinho do tic-tac do Guardiola, um pouco a posse de bola, assim como o Diniz também teve dificuldade, vai bem num clube, não vai bem no outro, depende muito do elenco. O Corinthians ele não tinha um elenco que possibilitasse a ele mostrar a forma de jogar. Ele tinha mais. Eu entendi que seria. Não, vão ter que refazer a ligação. E atenção, Paulinho, por gentileza, vamos refazer a ligação com o Galvão. Tá cortado. Tá meio ruim. Não, mas ele vai refazer. Porque o teu som não tá bom. Tu desliga eles, vão te ligar em seguida e vamos retomar isso aí, tá? Bom, enquanto isso... Obrigado, Zé. Tá, obrigado. Enquanto isso, Davi, tu tava estourando, né? Tu chegou pedindo... O Davi chegou pedindo a cabeça do treinador do Grêmio. Não, é incrível que é o primeiro treinador que o Davi pede a cabeça aqui no programa. Não, senhor. Não, eu falei do Ramires. Não, é o segundo. Eu falei do Ramires há 2 semanas, ou 3 semanas. Eu cheguei e disse assim, vou ser politicamente incorreto e vou pedir a saída do treinador do Internacional. Tem razão, agora lembrei. Pena que o Davi falou antes, porque senão ele seria o segundo, porque eu seria o primeiro a pedir. Até porque quando a gente faz esse tipo de análise, não quer dizer que o presidente Romildo esteja ouvindo o Sala ou alguém e vá lá demitir o Thiago Nunes. Não, é apenas a nossa insatisfação com algumas coisas que estão acontecendo. Mas alguém vai ter que fazer, pelo menos, Pedro, alguma interferência no que está acontecendo pelas escolhas do Thiago Nunes. Porque já ficou provado que o Paulo Vitor, ele não pode ser goleiro titular do Grêmio. Ele é um excelente pai de família, ele é um cara legal, parece que ele não dá problema nenhum no vestiário, só que nós não queremos ele para comemorar com suco de laranja, nós queremos ele para defender o gol do Grêmio. Nós que eu digo torcedores. Isso não está acontecendo. Os meninos, ontem quando entrou o Vitor Bob Sim, que a gente pede a todo momento aqui que receba oportunidade, a pequena melhora do Grêmio no jogo ontem, ela acontece com a entrada do Vitor Bob Sim. Mas vamos simplificar. Para aqueles que acham que o Thiago Nunes não tem culpa no cartório, como dizem lá em Bagé, vamos pegar 3 jogos que o Grêmio enfrentou no Campeonato Brasileiro, não pegou nenhum candidato a título e o Grêmio tem um futebol pífio. O Grêmio conseguiu piorar nas mãos do Thiago Nunes. E eu criticava o Grêmio da época do Renato. O Grêmio com o Renato tinha uma maneira um pouquinho mais competitiva de jogar, que não tem hoje. Galvão, eu acho que tu chegasse a ouvir o que disse o Alex Bagé aí. A situação do Thiago Nunes é uma situação que gera já uma ideia assim de que a coisa não está andando.
Mas a coisa não está andando mesmo, né? Aquilo gera uma expectativa. Mas o que eu dizia, o som está chegando bem agora? Sim, tá bom. Chegando. Tá ótimo. Ok, eu estou ouvindo vocês de forma perfeita. Eu dizia que o Thiago, o tipo de trabalho dele, ele demanda tempo para o time poder andar. São características diferentes, formas diferentes de jogar em relação ao que o Renato ia fazendo. O Renato, ele foi remontando o time do Grêmio à medida que da necessidade do futebol brasileiro de vender jogadores importantes, mas vinha remontando, vinha achando, vinha trazendo novos jogadores, sempre de forma competitiva. O time do Grêmio com o Renato sempre foi competitivo. Bom, eu sou suspeito para falar disso, porque eu já declarei oficialmente aqui na Rádio Gaúcha, conversando com o Maurício, né, nesse programa a que ele se referia, e já disse no meu programa, no Bem Amigos, que o Maurício está sempre presente, é meu parceiro lá, é sócio do programa, e disse ao próprio Renato, entrevistando o Renato, e fiz ele dizer que ele também pensava assim. Eu disse muito claramente que, em caso de saída do Tite, se o Tite vier a sair e quando vier a sair, se eu tivesse o poder de escolher o novo técnico da seleção brasileira, seria Renato Portaluppi. E eu votei com você no Renato Portaluppi pós-período Tite, pós-2022, tanto no Bem Amigos como no Show dos Esportes. Exatamente. Nada a ver com essa história de querer tirar de dirigente e falar com o presidente de república, com não sei o quê. Isso não tem nada a ver. Isso é uma barca apurada inteiramente. Então, sou suspeito para falar. Sempre gostei do time do Grêmio, sempre achei o time do Grêmio competitivo com o Renato, com as trocas que ele vinha sendo obrigado a fazer. Vinha na remontagem do time. Quando vem, passa a ser um trabalho inteiramente diferente, uma forma de jogar completamente diferente. Quando a gente interrompeu aqui, eu dizia, quando ele saiu do Atlético Paranaense, que foi para o Corinthians, o elenco do Corinthians não permitia a ele implantar o sistema de jogo dele. Eu acreditava que fosse possível ser melhor no Grêmio, porque o Grêmio tem mais jogadores de qualidade do que tem o Corinthians. O elenco do Grêmio é mais gabaritado, digamos assim, do que o elenco do Corinthians. Então ele poderia fazer um trabalho, mas mesmo assim, para a forma dele jogar, demanda tempo. Eu acho que o tempo ainda é pouco, mas sei também que times da grandeza de Grêmio, da grandeza de Inter, como alguns outros do Brasil, o torcedor não tem paciência, o crítico às vezes não tem paciência e a barra pesa. Eu acho um bom técnico, acho que realizou um bom trabalho. Não está sendo um bom trabalho nesse momento, ou seja, eu não diria não está sendo um bom trabalho. O resultado não está aparecendo. Agora, é bom sempre pensar o seguinte, o Inter já se desfez do técnico, lembrar que temos uma regra nova no campeonato, que você só pode ter 2 técnicos. Ou seja, o Inter agora, ao se definir por um novo técnico, vai ter que ir até o final do Campeonato Brasileiro. Vai ter que ir até o começo de dezembro. E o Grêmio, se pensar em mudar um técnico agora, ao trazer um outro, vai ter que imaginar que vai, sob todas as formas, ter que ir até o final do campeonato. Então, muda um pouquinho, talvez, né? A impaciência, a relação da impaciência com a atitude. Eu acho que muda um pouquinho. Ainda bem, Galvão, que no casamento não é assim. As mulheres podem trocar de marido quantas vezes quiserem. Mas só as mulheres que podem trocar de marido quantas vezes quiserem? Normalmente elas que mandam a gente, né? Mas enfim. Isso eu nunca tive dúvida. Que elas mandam, eu nunca tive dúvida. O que está acontecendo? As pessoas falam hoje em empoderamento feminino. Poderosas sempre foram. O que está acontecendo, aconteceu recentemente no Inter, está acontecendo agora no Grêmio, e está acontecendo em muitos clubes brasileiros, é que parece que o futebol brasileiro quer imitar o futebol europeu, e nós não temos qualidade para imitar o futebol europeu. Hoje tem que ser... Comecei a gostar dessa história. Hoje tem que ser um time que ataque. Não.
principalmente o futebol gaúcho, tem que manter a sua raiz com o que tem. Ele precisa não tomar o gol para depois tentar fazer o gol. Não, nós vamos jogar de acordo com o Manchester City. Não vai chegar a lugar nenhum, vai perder, vai ter que trocar de treinador, vai trocar até o motorista do ônibus. O problema é que a concepção está errada. O problema é que hoje existe quase que uma fixação no passaporte estrangeiro, entendeu? A gente tem que Por que isso, Galvão? Eu não sei. Por que isso será essa fixação? Uma modernidade desnecessária. Acho que uma modernidade desnecessária. Vamos pegar o exemplo. Vamos pegar o exemplo do Inter. Recente. Né? Ele tinha um técnico argentino que o Inter jogava dentro das características do futebol do Rio Grande. Com o elenco que tinha formado, aproveitando muitíssimo bem o seu elenco. Ele quis ir embora. Né? Ele fez uma troca de um time gigantesco, grande, por um time pequeno na Espanha, imaginando abrir com isso o mercado europeu para ele. Boa sorte para ele. Não acredito que vai conseguir. E aí vem o Abel. Falava-se que muita gente, eu vi tanta gente dizer, o Abel está superado. Não é esse Abel recente do Flamengo, do Vasco, do Cruzeiro, o Abel está superado. E vejo o que aconteceu. O Inter teve o título brasileiro na mão, numa decisão de último jogo, mas teve para ser campeão antes, e com todos os méritos, e merecia ter sido campeão brasileiro. E teve a decisão no momento, naquele momento exato em que o Flamengo perdia o jogo, e o Inter precisava fazer um gol contra o Corinthians para ser campeão e quebrar essa imensa, gigantesca série sem título brasileiro. Então, por quê? O Abel e o Inter têm uma ligação muito grande, umbilical, de grandes conquistas, de grandes vitórias, de grandes momentos, da forma de jogar, da forma de fazer a cabeça dos jogadores. Bom, aí vem o técnico espanhol, novo, que nunca trabalhou no time grande, trabalhou num time médio do futebol equatoriano, qualquer coisa que ele fizesse lá seria maravilhoso, e vem com uma forma de jogar que também demanda muito tempo para se conseguir jogar dessa forma, e uma forma de jogar que eu não acho que seja do agrado do torcedor colorado. Fracasso estabelecido e já foi embora. Então, por quê? Por que essa necessidade? Eu pergunto a vocês que vivem o dia a dia. Eu acompanho, escuto vocês, eu estou muito no Rio Grande hoje, eu fico vendo a RBS, fico lendo 0 Hora, eu acompanho tudo. Mas vocês vivem o dia a dia. Eu gostaria de saber de vocês por quê. Agora, Galvão, se tu queria briga, ela pode começar. Porque tem dois colegas de trabalho aqui que discordam sobre isso, assim, e discutimos muito isso, né? De uma nova forma de querer jogar do Inter, né? Mas com um treinador que não conseguiu passar isso pro grupo, ou o grupo não quis receber em alguma medida. E aí agora o Inter aparentemente estava atrás estava atrás de um português que está 2 anos parado e já recebeu uma negativa dele, segundo apuro dos nossos repórteres aqui. O Inter vai ir no Diego Aguirre novamente e aí não quer o preparador físico. Ele não quer sair da Europa, ele não quis ir para o Flamengo, ele não quer vir para o Inter, ele não quis ir. O Marcos. Pois é, essa tentativa. Essa é uma pergunta, é a moda. É moda. Mano Menezes entrou aqui esses dias e disse que é moda. O Falcão entrou aqui e disse que é moda. É uma moda brasileira que deu resultados, né, Galvão? Aí, o Galvão disse que é moda. Então tá, Galvão tá dizendo que é moda. O problema é que se agarram nos 2 melhores grupos do Brasil, que vencem as competições, que é o Flamengo e o Palmeiras. Mas esse mesmo Flamengo e esse mesmo Palmeiras também venceram competições com treinadores brasileiros. Mas o trabalho do Jorge Jesus, me parece, que esse sim foi diferenciado, né? A maneira dele trabalhar, se dizia que 7 horas da manhã ele estava no Flamengo,
E os jogadores dando depoimento sobre isso também, né, Galvão? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde ele foi mais vitorioso na longa carreira dele de técnico? Foi no Flamengo, certamente. No Flamengo. Foi no Flamengo, porque nem um pouco ele chegou a dirigir lá em Portugal. Ele dirigiu. Ele tem a história dele ligada extremamente ao Benfica e ao Sporting. Bom técnico, sem dúvida nenhuma. Tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele. Muito bom técnico. Chegava às 7 horas da manhã, trabalhava, o trabalho era intenso, o time era intenso. Mas ele teve um elenco no Flamengo que ele nunca teve nas mãos. Ele nunca dirigiu um grande time fora de Portugal. Exato. Então, o Flamengo deve mais a ele ou ele deve mais ao Flamengo? Tanto é verdade isso que tu está dizendo, Galvão, que ele foi para o Benfica e no Benfica ele pediu uma seleção. Ele tem jogadores de todos os lugares. Ele afundou no Benfica. Não, no Flamengo ele tinha um tanque de guerra. Agora tu dá para ele um pente e diz para ele, bom, agora tu vai enfrentar os caras. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Não, mas ele tinha... Não, tudo bem, mas ele tinha qualidade na mão. Exatamente, é isso que eu digo. Ele tinha qualidade na mão. Agora, pelo menos é diferente. Ele era um técnico com experiência em grandes times, em times importantes. Porque o Benfica é um time de muita importância no futebol mundial. O Benfica é um time de grandes conquistas europeias. Então é um time muito grande. Aí eu pergunto, o Ramires que veio para o Inter, será que ele tinha noção da grandeza do Inter? Me pareceu claro que não, Galvão, e até quero lhe perguntar um ponto específico sobre isso, que é o seguinte: o Internacional demitiu o Ramires faz mais de uma semana, ontem fez uma semana, e só ontem começou o seu processo, que ainda assim pretende ser seletivo, como se fosse uma roda de entrevistas com profissionais, e nisso o tempo está correndo. E ficou a impressão, provavelmente a torcida do Inter, pela amostragem das redes sociais, que o Inter esperava que o Osmar Loz lá pelas tantas ganhasse do Atlético Mineiro, e como já tinha ganho do Bahia, vai ficando, vai no gerúndio, vai ficando. Como perdeu para o Atlético Mineiro, o Inter perdeu um treinador que é interino, que é da comissão técnica fixa, mas está perdendo tempo. E no processo que decidiu agora para ter um novo treinador, perderá mais tempo ainda. E ainda por cima, por tabela, tomou um não de um treinador que, se viesse para cá, levava um mês para decorar o nome dos jogadores. Aí, Galvão, sem rumo você não vai a lugar nenhum, né? Isso eu não tenho a dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Quando eu falo, será que o Ramires tinha noção da grandeza do Inter? É claro que é uma provocação, evidente que, inteligente que é. Ele tinha noção da grandeza, mas ele não tinha experiência de trabalhar, ele não tinha passado pela experiência de trabalhar com o time da grandeza do Inter. Porque, jovem, saiu da Espanha muito novo, foi dirigir um time médio, volto a repetir, no Equador, e de repente ele cai no Beira-Rio. De repente ele veste o vermelho e ele é técnico do Inter. E em determinado momento ele deve ter dito, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Quando o resultado imediatamente não surge. Porque não é fácil ser técnico do Inter, não é fácil ser técnico do Grêmio, não é fácil estar à altura da grandeza dessa dupla. O Thiago, ele veio de conquista do Atlético Paranaense, ele veio de uma conquista de Copa do Brasil, ele veio de uma final de Supercopa contra o Flamengo, ele passa por um momento difícil do Corinthians, ele não podia implantar o jeito dele jogar com aquele elenco do Corinthians, volto a repetir, então ele já tem uma condição de saber o que é a responsabilidade de dirigir um time de muita grandeza. O Ramires não tinha. O Ramires absolutamente não tinha. Então, eu concordo com essa coisa o Inter teria dado tempo ao Ramires para ver se o trabalho dele poderia andar, ou então parte para uma solução, não fica perdendo tempo agora no andamento e sofrendo o que sofreu, né? O Inter não pode tomar 8 gols numa semana.
Galvão. Não pode tomar de 3 em casa e tomar de 5 fora, na mesma semana. Isso não existe na história do Colorado. Não existe. Galvão, nós do Sala de Redação agradecemos muito a tua participação, o teu carinho, e nos 50 anos do Sala de Redação, tu que és uma referência do jornalismo esportivo do Brasil, deveria estar aqui no nosso programa. Nós te procuramos, tu aceitasse, nos desse esse carinho, e nós somos muito agradecidos. Um abração para ti, muita saúde e que os vinhos fiquem cada vez melhores e mais premiados. Grande, Bernardinho, muito obrigado. Para mim, uma honra. É que às vezes eu falo muito, né? Acabou ocupando muito tempo. Todos aqui fazem isso. Eu nem consegui mandar um abraço para ele, Pedro. Mas é um prazer, ter uma oportunidade dessa e ainda participar dos festejos de 50 anos de um programa tão importante assim, num estado que eu aprendi a amar, onde passo metade da minha vida hoje, e para mim foi muito importante, estou muito feliz, muito contente, muito alegre. Continue trabalhando da forma que vocês trabalham e sempre, independente de qualquer festividade, sempre passar pela cabeça de vocês, vamos ouvir umas bobagens que o Galvão queira falar, é só ligar que eu estou aqui. Estou pronto para encarar qualquer discussão. Mas, quero dizer o seguinte, acredito sim em recuperação tanto de Grêmio quanto de Inter. São muito grandes, são muito fortes. O lugar deles não é este que eles ocupam neste momento. Mas as pessoas que os dirigem precisam ajudar. Boa tarde, Gaúcho. Muito bem, tá Boa legal. Galvão, boa tarde. Galvão Boa podia tarde, narrar obrigado. um jogo na Rádio Gaúcha, né? Eu queria ver uma vez o Galvão Bueno narrando um jogo em rádio. Eu quero ver também. Rádio era comentarista, rapaz. Isso é para PBNS, calma. Vamos derrubar o Pedro. Vamos derrubar o Pedro. Vocês já ouviram falar de DNA? Sim, já ouvimos. Isso aí, né? Tá bom. O que é DNA? Cada um no seu lugar. Data de nascimento antiga. Data de nascimento antiga, cara. É o meu caso. Me aventurar na rádio a essa altura não dá mais, não. Galvão, tu canta, Galvão? Tu canta também, não? Eu gosto. Então é agora o momento. Agora é o momento, Galvão. Pode soltar. Nós temos um narrador que canta. Só uma pergunta, Galvão. Com ou sem vinho? Não, com vinho. Com vinho é muito melhor. Claro. Existe uma frase latina que in vino veritas, com vinho a verdade. E aí não desafina, né, Galvão? Aí fica mais fácil. Aí não desafina. Pega uma gaita aí e canta pra nós. Agora passa vergonha, desafinar. Não, mas tem uns narradores aí que cantam, desafinam e tem uma cara dura que eu vou te contar. Canta pro Galvão, Pedro. Canta pro Galvão, Pedro. Canta pro Galvão, Pedro. Faz isso pra nós. Eu tenho cara dura, eu canto e desafino pra caramba. Então somos dois. Vamos lá, vamos fazer uma dupla quando vieres aqui, tá? Eu vou lá. Aí já gostei. Vou levar o gaiteiro, vou levar o som, a gaita, o violão, a bateria. E cantamos o canto alegretense, pronto. Não me perguntes onde fica o alegrete. Galvão, beijão pra ti, muito obrigado pelo carinho. Tchau. Essa é uma boa forma. Essa é uma boa forma. Sempre. Essa é uma boa forma de te mandar embora, Galvão, cantando. Eu tava louco pra se livrar de mim, rapaz. Eu acho que ele tava doido pra se livrar de mim. Que maldade, nada disso. Um abraço, Galvão. Ele faz isso sempre, Galvão. Faz isso sempre. Tá, eu só vou. Vocês ficam botando caco aí, eu só quero saber do intervalo comercial. Depois vem o Thiago, o mineiro, aquele me dá uma mijada e eu fico falando sozinho, né? Objetiva. Pedro, não, às vezes eu pedi o Minuto Grêmio, né? E os meus colegas, de forma sacana, diziam aí, o Bagé querendo derrubar o Pedro, batendo. O Potter agora quis colocar o Galvão narrando, cara, na Rádio Gaúcha. Isso é verdade. O Galvão perguntou onde estavam as rivalidades, eu apresentei não com pediu muito um veneno a minha. Galvão? Tá, sem vergonha. Tá. Objetiva administradora de condomínios, tá há 24 anos no mercado e é especialista naquilo que faz, hein? Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br, solicite sua proposta. Gimo Antibac para uma rotina mais segura. Ele desinfeta, sinaliza e neutraliza maus odores. É da Gimo.
Qualidade comprovada. Maurício, não precisa mais tomar banho que eu boto o Gimo Antibac e resolvo o problema contigo. O novo Zafari Lindóia tem o Gimo Antibac. E também tem um novo Zafari Teresópolis, que já estão de braços abertos para você. Tem Zafari em todos os cantos da cidade. O melhor supermercado do mundo. Voltamos logo depois do intervalo comercial. O pessoal do Sala de Redação, em especial aos ouvintes do debate esportivo mais antigo. 1h45, de volta com a Sala de Redação. Governador Eduardo Leite, muito obrigado pela saudação, pelo carinho. Ele nem era nascido, porque ele é jovem, tem 35 anos, já é governador do Rio Grande do Sul. Grande Eduardo Leite, toca pandeiro com o Maurício. Torcedor chavante. E muito bem. Aliás, Galvão... E canta comigo. Não, o Galvão. Aliás, Pedro, não, Pedro, desculpa, é que eu recebi nesse momento um áudio do Galvão e ele me pediu que eu rodasse esse áudio porque... Cortou o Maurício. Oi. Vamos ver, de novo. Tá me ouvindo, Pedro? Agora sim. Tá, eu quero rodar o áudio que o Galvão me mandou agora, porque ele disse que na despedida ele queria falar sobre isso e acabou que o assunto foi para outro lado e faltou. E aí ele me pediu que rodasse esse áudio dele como encerramento da sua participação, se você me permite, tá? Claro, por favor. Tchê, me faltou falar uma coisa, cara. Tava na ponta da língua aí. Na despedida. Chega um determinado momento que os clubes precisam voltar às suas origens, a seus princípios. Por que o Inter não traz o Falcão de volta? Quer rodar? Roda aí. Essa é a participação que o Galvão queria ter feito no fim, segundo me disse, e acabou deixando gravada porque o assunto foi para outro lado e estava premido já pelo intervalo comercial e era o que o Galvão queria falar ainda a respeito. A gente falou algumas vezes sobre isso fora do ar em outros momentos, mas agora, na ausência de um treinador, me pareceu que o Galvão queria deixar essa mensagem dentro do Sala de Redação e aí eu fiz o que o homem pediu, né? Tá legal. O gerente de marketing institucional da companhia Zafari, o Denis Alessandro, também vai falar aqui no Sala de Redação. Alô, Denis. Boa tarde, Pedro e equipe do Sala de Redação. Nós, do Grupo Zafari, manifestamos com muita alegria o nosso agradecimento pela oportunidade de sermos parceiros nesta bonita história de sucesso e perseverança que tornou o Sala de Redação um dos maiores programas de rádio do Brasil. A todos os participantes, dos profissionais da equipe técnica, aos jornalistas e comentaristas que fizeram e fazem parte desse estimado programa, e por fim, à direção da RBS, nossos mais sinceros votos de felicidade e continuidade na jornada futura do Sala de Redação. Parabéns pelos 50 anos. Muito obrigado, Denis Alessandro, o homem do marketing do Grupo Zafari. E o programa de hoje foi sacudido, Alex Bagé, por uma circunstância especial. Davi Coimbra perde a cabeça do técnico do Grêmio. Pois é, Pedro, eu até eu falei rapidamente ali antes da entrada do Galvão Bueno que se o Davi não tivesse feito essa fala, ele seria o segundo a pedir, porque eu teria feito ela. E isso não quer dizer... Tudo bem? Não, Pedro, é que tem uma coisa no futebol que tem que ter algumas coisas que tem que voltar ao normal. Pegar, por exemplo, o que disse agora na gravação aí pro Maurício e o Galvão Bueno. Tem algumas coisas que o futebol, ele não é feito de uma receita de bolo. É que ele não é feito de uma receita de bolo. Que você tem que seguir uma regra. Porque se o confeiteiro errar lá a quantidade de farinha, o doce não sai do mesmo jeito. Eu acho que o futebol está sendo muito falado e pouco praticado. O Thiago Nunes chegou no Grêmio com uma missão que era menos difícil, por exemplo, do que o Ramires teve no Internacional, porque ele não teve que fazer uma ruptura, para usar um termo da moda. Ele só precisava dar ao Grêmio, de novo, uma maneira um pouco mais decente de encarar os seus adversários, porque terminou o respeito pelo Grêmio. Qualquer time que enfrenta o Grêmio hoje, ele vai trocar garrafa. Ele vai trocar figurinha porque ele não vai se preocupar em ser contra-atacado. Então tem vários discursos quando se busca lá as entrevistas, o modelo ideal de treinador. Sabe qual é o modelo ideal de treinador? Aquele que consegue fazer o básico. Porque a principal regra do futebol ela não mudou ainda, desde que ele foi inventado. Você precisa pegar a bola e arrumar uma maneira de colocar lá dentro do gol do teu adversário. Bom, de que maneira vai acontecer não interessa, porque o que vai ficar valendo é o resultado. O que está se cobrando do Grêmio é minimamente uma apresentação. O que está se cobrando do Grêmio é que o Grêmio volte a ter imposição dentro de campo. Porque o Thiago Nunes ele não está conseguindo sequer mais explicar. O Renato, quando ia para a entrevista, e por vezes, e não está proibido o treinador chegar lá e retrucar repórter, e discutir com o repórter, porque ele precisa também, por vezes, expressar o que ele está dizendo. Só que, Thiago Nunes, só um aviso, o Renato tinha estofo para isso.
O Renato, antes de começar a brigar com o repórter, ele foi dentro de campo e entregou vitórias e vitórias importantes no ciclo recente da história do Grêmio. O Thiago Nunes precisa fazer jogar, porque tá muito, tem uma paciência muito grande, Pedro, com algumas coisas. Ontem entrou o Vitor Bobsin, que é um menino de 20 anos, e o pouco momento que o Grêmio teve melhor dentro de campo foi a partir da entrada do menino. E aí ele vai para a entrevista coletiva, ele e o Thiago Nunes, e ele volta a dizer que ele não pode botar responsabilidade nos meninos. Ele defendeu ontem, por exemplo, o Paulo Vitor numa situação que é indefensável, porque a bola desvia, só que ela passa na mão do Paulo Vitor. Tem um vídeo que está circulando, eu até coloquei lá no meu Instagram, para quem quiser ver lá, @AlexBagéReal, em que tem um lance igual, Pedro, do Gabriel Chapecó. Sabe qual é a diferença? O Gabriel Chapecó defende e o Paulo Vitor aceita. A culpa não é do Paulo Vitor. A culpa é de quem decidiu que o Paulo Vitor tem que continuar no Grêmio. A culpa é de quem escala o Paulo Vitor. Então, eu só quero fazer um pedido para fechar essa minha participação primeira. Thiago Nunes, tá grande, né? Escale pela qualidade. Não escala pela carteira de identidade. Escala os melhores, é só isso. Isso é importante para dizer que a questão aqui não é você ser jovem ou experiente, a questão aqui é qualidade, Diogo. O Diogo não, eu dizer o seguinte, ô Maurício, assim, primeiro, não, tá me ouvindo aí, Pedro? Tô te ouvindo. Tá metalizando um pouco. Tá bem ruim, Diogo. Faz um reset aí. Tá. Então, daqui, Guerrinha, o que tu acha disso aí que tá acontecendo? O Grêmio, 0 pontos. Pedro, tá muito complicado pro futebol gaúcho até agora, sabe? O futebol, estão tentando mudar o futebol faz algum tempo, né? E não vão conseguir mudar, porque o futebol vai terminar sempre do jeito que ele começou. Hoje, uma das coisas, como disse o Bagé, e eu concordo com ele, mais difíceis no futebol é tu fazer o simples. E tu tem que fazer o simples. Depois tu inventa. Mas primeiro faz o básico, faz o simples, passa pro teu time confiança para enfrentar adversários. Os clubes gaúchos, que eram tão temidos, entendeu? Em outras épocas, os adversários chegavam aqui, quando desembarcavam no Salgado Filho, sabiam que iam sofrer. Sabiam, tinham certeza. Nós temos que ir lá enfrentar esses caras, boca braba. Hoje é o contrário. Hoje eles chegam aqui e saem daqui surpresos quando não conseguem bons resultados. Os nossos times são tão ruins assim? Não são. Não são, porque até excluindo só o Flamengo, que ainda tem muito mais qualidade do que os outros, está muito parecido o baile. Todo mundo dança a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que os treinadores, e são eles que mais perdem do que ganham jogos, por quê? Porque eles definem escalações, escolhas, essas coisas todas. Não são eles que decidem dentro do campo, mas decidem antes da coisa começar. Eles estão tentando fazer uma inovação que não se adapta ao futebol. Chama-se invenções. Não, mas eu preciso marcar o meu nome, eu preciso fazer diferente. E fazendo diferente quase sempre termina errado. Se fizer o óbvio, a chance de dar certo é enorme. Leonardo Oliveira, tu tem 3 minutos, porque tu sempre defendesse mudanças. E as mudanças estão tomando um pau, Leonardo Oliveira. Não, eu só acho que, eu concordo que o trabalho do Thiago não apareceu ainda. Foi assustador. Eu usei o termo, o adjetivo pavoroso para o primeiro tempo do Grêmio ontem no comentário da Gaúcha, porque o Sport se agigantou contra o Grêmio. Isso é preocupante. Ele não consegue encontrar um time do Grêmio. Mas eu acho apressado a gente cancelar ou definir ou sustentar a saída com 55 dias de trabalho, sendo que ele está construindo ainda as hierarquias de grupo, ele está colocando os jogadores. Tem a questão dos garotos, eu concordo com o Bagé. Ontem o Bobsin entrou, é verdade que num cenário em que o Sport já tinha recuado e estava dando a bola para o Grêmio sustentando 1-0, mas o Bobsin deu uma outra dinâmica. E há tempos que a gente vem falando do Bobsin, do Fernando Henrique, o Thiago ele precisa acelerar o passo. Eu só acho que é muito pouco tempo, 55 dias é muito pouco tempo para analisar qualquer trabalho, em um período no qual a gente não treina. O técnico não treina, ele vai pra campo. Mas tu precisa de mais tempo, Léo, para entender que o Luiz Fernando não pode jogar no Grêmio? Precisa de mais tempo para entender algumas coisas que são básicas.
Ele não precisou mudar esquema, é só escalar. É pegar e decidir quem é o bom, quem é o ruim. Escala melhor. Ele mudou o conceito do Grêmio de jogar. Mudou para pior. Aí, o Grêmio joga pior hoje lá. O Grêmio do Renato tinha uma ideia de um jogo do toque-toque, de costurar, de envolver o adversário, que ele tinha fracassado por carência de peças. Mas qual é o modelo do Grêmio hoje? Não tem modelo nenhum. Hoje o Grêmio tenta ser um time com uma transição mais rápida e jogar pelos lados. A gente tá falando... Isso ele está replicando, ele está mudando o Diogo. Vai lá, Diogo. Não dá, Diogo, tá ruim. A gente está falando do Thiago Nunes aqui, erros do Thiago Nunes. Vamos fazer assim, a Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência ele espera fazer muito mais. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Mega ação de vendas Grupo IESA, a melhor oportunidade para você comprar seu carro ou sua moto. São mais de 1.000 unidades à pronta entrega, novos e seminovos. É só até sábado. Aproveite. Vamos chamar o intervalo comercial, notícias, e em seguida voltamos, porque ainda tem muita coisa nessa sala de redação aí, hein? São 2h03. Eu quero, na volta do sala de redação, chamar o Gerson Silva. Ele é gerente executivo de Relações Institucionais da Unimed. Gerson, boa tarde. Prazer tê-lo aqui no programa. Não entrou. O Renê Tonelo, tá me ouvindo? Também não. Em seguida a gente volta com isso, então, tá? Bom, Potter. O Gerson tá ok. Gerson tá ok. Vamos ouvir o Gerson, né? Oi, Gerson. Olá. E aí, campeão, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Tudo bem? Como vão os amigos aí? Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que prazer tê-lo aqui no programa. Pô, é um prazer imenso, né? E os demais colegas aí do sala de redação. Na verdade, eu venho aqui para trazer uma mensagem, né, de parabéns ao sala de redação, e que é motivo de orgulho para todos nós, gaúchos, e que temos o privilégio de contar com este espaço aí durante anos, falando de esporte, né? Ou seja, ao longo desses 50 anos de trajetória, o programa se tornou, na verdade, um nobre e consolidado espaço de debate esportivo no Rio Grande do Sul. E essas 5 décadas, né, Pedro? 5 décadas, Pedro, compartilhando e, obviamente, fazendo a história do rádio gaúcho. E por isso que é uma satisfação para a Sulmed, patrocinadora do Sala de Redação, uma empresa que integra a Laçador Participações, que é a Hold da Unimed Porto Alegre, né, patrocinar um programa de rádio que incentiva principalmente o debate e a prática do esporte. E que está totalmente alinhado ao nosso propósito de cuidar das pessoas, né? Então, em nome da Sulmed, parabéns para todos que fazem a história do Sala de Redação, por essa trajetória linda. E, obviamente, a gente só tem a desejar vida longa para o programa, que faz parte da vida dos gaúchos, né? E eu, pessoalmente, me sinto muito feliz por ter, em algum momento, trabalhado como produtor do Sala nessa história aí que eu tive na Rádio Gaúcho. Então, parabéns a ti, Pedro, que conduz o programa, e a todos os colegas aí que estão no Sala neste momento de 50 anos. Que legal, que legal. Muito obrigado, Gerson, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção de vocês, do Grupo Unimed, da Sulmed, enfim, são instituições que escolheram a Rádio Gaúcha para as suas mensagens ao grande público. Um abração para ti e a todos aí. Tchau, Gerson. Obrigado, grande abraço, pessoal. Um abraço para todos. Muito obrigado. Pedro, antes do Potter, deixa eu só aproveitar essa volta sempre que tem uma audiência elevadíssima do Sala. A partir de amanhã, eu farei parte do time de colunistas de GZH. Então, só quero pedir aí, contar com a audiência de todo mundo. Então, a partir de amanhã, especialmente torcedores do Grêmio, eu terei a minha coluna lá em GZH. Bagé, agora faltou espaço pro Bagé aqui, ele arrumou no Gaúcho ZH, entendeu? Ele só tem um minuto aqui. Poderei me manifestar, finalmente. E agora o Bagé vai virar meme com as manchetes, né? Que a galera só lê as manchetes. Falei ontem. Agora tu vai ver o que é bom pra tosse. Agora tu vai começar a circular lá. Potter, o Inter não tem treinador, mas tem 4 pontos, Potter. Não quero falar do Inter, Pedro. Próximo assunto. E o Bagé fala do Grêmio. Quem gosta de ponto é o pronto-socorro. Vamos falar de seleção brasileira, Pedro. Não, mas o Potter, deixa só. A gente passou por isso quando o Galvão estava falando conosco, e eu falei muito rapidamente, mas era a crônica do não anunciado.
O Internacional primeiro demora para ir atrás de alguém. Quando vai na opção mais inviável. Um cara que ia levar um mês para decorar o nome dos jogadores, para se adequar à cultura do futebol brasileiro, entender o clube e aí o seu trabalho começar a andar. E nesse meio tempo tem rodada a cada 3 dias. Aí o Inter vai neste cara que lá de longe já diz não. E ainda segundo a manchete, não porque não gostou da forma que o Inter conduziu o processo. Ou seja, o Inter se atrapalha por gosto. Os treinadores que o Internacional pode utilizar para imediatamente tentar dar um resultado, eles estão do lado de cá do continente e aqui, pelo amor de Deus, não há a menor xenofobia. Eu estou falando de urgência. Toda pessoa que vem de uma outra cultura e precisa ela se adaptar, tempo é a primeira coisa que ela precisa. E tempo é tudo que o Inter não tem. A questão, portanto, aqui não é xenofobia, estrangeiro, passaporte ou imigração. É resultado imediato que o Inter precisa. E do jeito que se atrasa, do jeito que demora, as coisas não vão para frente. É essa a diferença, né, Maurício? Tu falaste agora tudo que importa, na verdade, para Grêmio e Inter nesse momento. Tempo. O Galvão falou, não, pois demanda tempo, o trabalho do Thiago Nunes, ele não tinha tempo no Corinthians, não terá tempo no Grêmio. Como qualquer um outro técnico que vier para o Inter, o tempo que ele terá para fazer com que as coisas funcionem é exíguo. Né? Não é. E aqui no Rio Grande do Sul, Davi, ainda com o adendo, né? Eu concordo com tudo isso. O adendo do Thiago Nunes, além de conhecer a área, porque ele é de Santa Maria, né? Então ele sabe qual é o tamanho da rivalidade, né? Tá no futebol brasileiro, conhece todos os jogadores do Grêmio. Mesmo assim, o trabalho dele começa também periclitante. Então, tipo assim, na verdade, maior do que nacionalidade, Maurício, bem maior, e concordo contigo, sim. Um desatento do exterior vai demorar mais para se adaptar ao grupo. Mas, por exemplo, assim, de novo, o Thiago Nunes conhece tudo do grupo. E no Brasileirão ele está indo muito mal. 3 partidas e 3 derrotas. Então, eu acho que sempre são várias coisas, vários itens trabalhando ao mesmo tempo, né? Agora, vamos lá. Eu vou ter que falar do Inter. Não adianta. O que é agora? Agora é Diego Aguirre. Né? É Diego Aguirre agora. Vocês estavam citando que já estavam conversando com o Diego Aguirre, então é Diego Aguirre. O Diego Aguirre só aceita vir com a comissão dele inteira. A comissão dele inteira faz com que os times dele no Brasil corram menos que os outros. Aí o Inter falou, não, com essa comissão não dá. Aí eu digo aqui, então não vou. Então tá, beleza. O que vai acontecer? Vale estrangeiro? Porque o Inter tá focado em estrangeiro. O Inter, eu vou até te falar assim, que o Diego Aguirre... É que assim, o Falcão, citado pelo Galvão, né, e mais algumas vezes, né? Infelizmente, por diversos fatores, e aí a gente não tem tanta informação assim para dizer de quem é, as passagens do Falcão pelo Inter como treinador foram pequenas, né? Curtas. A última patética, em 2016. Não por culpa do Falcão, né? Não por culpa do Falcão. 5 jogos. Por culpa da direção que colocou ele lá, que lá foi um atentado ao ídolo Paulo Roberto Falcão, que fizeram com o Inter em 2016, né? Mas o Falcão teve outros anos de trabalho, né? E a mesma coisa ele sofreu também, ou por falta de tempo, por o trabalho que não foi compreendido, ou diversos fatores. O Falcão talvez esteja até nos ouvindo e pode nos dizer o lado dele. A gente já conversou com ele sobre isso e ele coloca suas posições sobre isso, né? Mas tá pintando que vai cair no colo do Lisca. O Potter, eu acho que tem uma questão que é fundamental aí. Né? Eu não sei no colo. Oi. Eu ainda não vi tudo no futebol, estou começando a ver ainda. Quem vai arrumar o Internacional é um português. No momento que ele disse não, ele disse, olha aqui, eu quero arrumar o Internacional. Vamos ver se o Inter se ajeita com o não do português. Eu acho que o principal no Inter é o Inter entender que nesse momento ele não pode buscar um trabalho conceitual. Não é revolução, né, Diogo? Não é ruptura o momento. É um trabalho de estratégia. A gente estava conversando, o Potter vai me ajudar nisso, né, numa live, que o treinador, o Ramires, por exemplo, na Europa, o treinador europeu, ele tem mais condições para implantar um conceito de repetição, ele tem calendário, ele tem tempo, ele tem peças, ele tem uma cultura que aceita perder, às vezes, em nome de um determinado modelo. Não tem ninguém jogando pedra no ônibus. Não tem pedra no ônibus e tal. E no Brasil, o cenário é completamente diferente, e aí ele vem com um conceito, e diante dos obstáculos, tem dificuldades para criar um plano B, para criar uma estratégia, a não ser exceções, Palmeiras e Flamengo, né? Ou uma outra que me fuja agora, mas 2 clubes que têm peças, que podem daqui a pouco entregar algo diferente. Mas eu acho que o Inter precisa, nesse momento, um estrategista. O Inter precisa, Bagé, de um estrategista. Um cara que chegue e vê, olha, o que eu tenho? Tenho mas isso, não isso, teria que isso, simplificar?
Não seria mais fácil simplificar? Toda é por isso que vida. no meu discurso anterior eu coloquei essa situação. É Toda porque vida. tem um momento assim, o momento do Internacional, falando muito certo, tá? Não tem zoação do que eu vou dizer. O momento internacional, outro dia nós falávamos, ele não é um momento para inventar moda, como dizia minha avó. Mas é por isso que eu estou dizendo, os brasileiros são mais estrategistas, Bagé. Tu não tem jogador para vender, tu tem uma estrutura financeira que tá afetada, o presidente tem que estar se preocupando, como ele já disse outro dia, em pagar a luz ou a água, e aí se fica assim, não, nós vamos agora, porque o Capa passou 12 nomes, nós vamos averiguar, vamos entrevistar 12 técnicos, porque o perfil do Internacional não pode ser esse. Sabe qual é o perfil do Internacional que o torcedor do Inter, e tá falando um gremista aqui, é o perfil que ganha. Tá cheio de mimimi, eu não sou contra a ciência, eu não sou, a ciência que eu digo a parte científica do futebol, não confundam com política, eu não sou contra nenhum método mirabolante, só que o futebol, por vezes, ele precisa ser um pouquinho simplificado, tá cheio de treinador bom aí à disposição. Mas isso que eu queria, só para fechar aqui o meu raciocínio, eu não vejo problema lá no Capa desde que ele não decida, quem tem que decidir é a direção de futebol, mas a crítica não tem problema. O que eu acho que me parece é que o treinador brasileiro, ele acaba sendo mais estrategista, essa é a distinção que eu queria fazer. O técnico brasileiro, ele vira um estrategista porque ele tem que lidar com Rio de Janeiro é diferente de Rio Grande do Sul, calendário diverso, não tem jogador. E o Inter, então, precisa, nesse momento, de um técnico brasileiro por ser um estrategista, pela emergência que ele está vivendo nesse momento. Quer fazer por falar conceito? Em emergência. Daqui a pouco mais adiante. Por falar em emergência, eu me lembro da emergência de tomar um bom vinho, Gran Reserva da Aurora, hein? E tal? René Tonello, presidente... Muito melhor que os vinhos do Galvão. Não quis falar na frente do Galvão isso, mas muito melhor. Eu ouvi o meu ontem, ouvindo o Pedro. Abri o meu ouvindo tu cantar, Pedro. É sensacional. Repitam isso em casa, é uma experiência incrível. René Tonello, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Vinícola Aurora. René, que bom te ouvir, que bom saber que a Aurora está conosco, René. Mas o René não quer falar, ele quer só apreciar os bons vinhos da Aurora. Está tomando vinho. Tá tomando vinho dele. Vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar um intervalo comercial, que a gente tem bastante tempo no último período e a gente pode conversar bastante, tá legal? Voltamos em seguida. São 2h18, agora sim poderemos falar com o René Tonello. Ele é presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Vinícola Aurora. René, prazer tê-lo conosco aqui. O prazer é todo meu. Boa tarde a todos aí do Sala de Redação. Primeiro me responde como é que vocês fazem vinhos tão deliciosos. Isso é que eu quero saber. Os nossos vinhos realmente têm alcançado assim um âmbito nacional e até internacional. Os nossos vinhos, eles são elaborados principalmente com uvas trabalhadas aqui na nossa Serra Gaúcha em 1.100 famílias. Então nós temos uma equipe técnica que dá um apoio total a essas famílias e nós, como produtores, eu me incluo nisso, que sou produtor de uvas, a gente produz essas uvas que vêm para cá e aqui na cooperativa nós temos uma equipe de enólogos que faz com que o nosso produto realmente chegue ao consumidor no paladar que o consumidor quer. Algum lançamento previsto para os próximos dias? Nós temos lançamentos sim previstos ainda, mas isso ainda está na mão dos nossos enólogos, mas em breve esses lançamentos estarão no mercado e com certeza na imprensa também. Mas por enquanto eu estou me deliciando com a Aurora Gran Reserva. E tá uma delícia, René. Tu não imagina o que eu estou degustando esse teu vinho com qualidade e degustando também o fato da Aurora estar conosco aqui no Sala de Redação e te dizer muito obrigado por essa confiança, por esse carinho e espero que esta relação se estenda por muito tempo. Com certeza, e nós também, por isso quero parabenizá-los a todos aí pelos 50 anos, né, do Sala de Redação e nesse momento quero também agradecer ao presente que deram para nós, essa lembrança do Sala de Redação, que para nós aqui é muito importante ter um parceiro como nós temos vocês aí na Rádio Gaúcha. Que legal. René, muito obrigado, um abração e muito bom trabalho para vocês aí. Igualmente Pedro. a vocês, e nós é que agradecemos a oportunidade e quando vierem a Bento Gonçalves, nossas portas estarão abertas aqui para recebê-los. Estaremos contigo. Isso, um abraço, tchau. Um abraço. Tudo Pedro, bom para vocês aí. Quem é que chamou? Eu, Davi. Eu queria fazer uma outra observação sobre... Não, eu vou te dar a tua diferença para o Potter, que é colorado. O fim de semana do Potter é melhor que o teu. Ele claro, não tem como pedir, ele não tem como pedir para demitir o técnico e não tem técnico. Pronto.
Não, mas é melhor do que o do Davi e do Davi, aliás, não do Davi, porque eu não estou tirando o Davi para gremista colorado ou torcedor do Forte Livre de Mussum, eu estou falando de gremistas em geral. O fim de semana do Potter é naturalmente, em tese, melhor do que os gremistas, porque os gremistas não têm a menor possibilidade de sair da posição em que estão. Eles vão amanhecer a segunda-feira com 0 ponto, porque não jogam no final de semana. Mas aí não tem falha de goleiro. Paulo Vitor não vai falhar. Mas olha tem como baixar de 0 ponto, Alex? Fazer uma observação sobre um fato importante que aconteceu ontem, tá? Talvez um dos fatos mais importantes do jogo, tá? Foi a estreia do Douglas Costa, que é um jogador de seleção brasileira, que queria voltar para o Grêmio. Ele proclamou o seu gremismo e tal, e disse que essa era uma das razões, ou a principal razão para ele voltar para o Grêmio. Olha que da maneira como foi tratada essa reestreia do Douglas Costa no Grêmio. Começa na reserva de um jogador que é questionado, o Luiz Fernando é questionado desde o ano passado, entra em meio a um jogo que o Grêmio está perdendo numa chuva, assim, uma coisa melancólica. Gramado pesado. Gramado pesado, com o time jogando mal, naquela chuva que caía, cada pingo do tamanho de uma moeda de R$1, sabe? E é assim que é tratada a reestreia do Douglas Costa. Parece sim que as coisas estão jogadas no Grêmio, tiradas ao Léo, né? Não ao Léo Oliveira, ao Léo mesmo com o... Né? Porque a maneira como o Grêmio está tratando seus assuntos é uma maneira amadora, hoje em dia. Amadora. Eu gostaria de tirar algumas coisas no Léo. Eu também. Ô, Davi, a gente falou, Davi, desculpa te interromper, mas só para pegar o gancho aí, para não pegar na respiração. A gente falou, o Thiago Nunes não foi bem, a gente está criticando o Thiago Nunes, mas aonde exatamente ele errou? Né? Lembrando sempre, né, que crítica não quer dizer perseguição, nem elogio quer dizer bajulação. Ele errou no Paulo Vitor, ele errou no Bruno Cortez. Eu acho que ele errou em colocar Douglas Costa no segundo tempo, pegando o time, o Chuva, vai lá e resolve. Ele errou sim, para mim, no Thiago Santos, porque na verdade o Grêmio perdeu 45 minutos, o Grêmio não jogou, já é difícil ganhar 90. Se tu abre mão de 45, quem é que não sabia que o Grêmio ia ter que propor o jogo com o Sport? Essa é outra parte que eu vou chegar em seguida, rapidinho. Ele tirou o Cortez para botar o Diogo Barbosa. Não, mas ele tirou o Ferreirinha para colocar o Ricardinho. Ele perdeu a jogada aguda pela esquerda. Para entender, na hora da pressão. Mas aí eu ainda tento compreender por questão de função. Agora tu tirar um lateral esquerdo para botar um lateral esquerdo num time, num jogo que tu precisa mudar. Lateral esquerdo, tu começa com um e vai com ele até o fim, a menos que ele se machuque. E tem outra. Porque não muda. De novo, Bagé, o Grêmio jogou contra um time que se desenhou com 3 zagueiros, a exemplo do Atlético Paranaense, fez linha de 5 e o Thiago Nunes não conseguiu dar uma resposta tática a isso. O Atlético Paranaense jogou com 3 zagueiros, ontem o Sport jogou com 3 zagueiros e ele não conseguiu dar resposta. E é um time que não tem esquema nenhum. Isso é preocupante. O Grêmio não tem esquema nenhum, não tem nenhum jeito de jogar. A bola está no tiro de meta. O goleiro toca pro Kahneman, que toca pro Jeromel, que toca de novo pro Kahneman, que toca a bola no lado esquerdo pro Cortez, que volta pro Kahneman, que toca no Jeromel, que toca pro lado direito. E aí, pressionado, quando a bola tá indo pro meio ali, o jogador tá pressionado, ele recua pro goleiro, que dá um chutão. É isso, em jogos assim precisa ter Thiago Santos, porque quando saiu o Thiago Santos e entrou o Vitor Bobsin, o Grêmio começou a fluir um pouco melhor. Ora, o Thiago Santos ele é um cara que marca, ele é bom marcador, aliás, né? É um cara importante, vai ajudar o Grêmio. Mas quando ele tem que jogar, vai tirar o ele fica fora do jogo um tempão. Mas é que ele fica estrategicamente. Ontem o Grêmio perdeu com o Thiago Santos. E não tomou gol com o Vitor Bobsin. Ele foi completamente envolvido. Agora tu vai querer culpar o Fábio Santos por causa disso. Não estou culpando, eu estou dizendo só de uma falha que eu acredito que aconteceu. Não falha agora, é isso. Não pode falar no Dodói do Pedro, que é o Thiago Santos. Critica o Thiago Santos, cai o mundo. A questão do Grêmio ela me parece muito mais coletiva, Pedro, e aí não é Thiago Santos, não é Matheus Henrique, que ontem, depois do jogo, muitas mensagens chegaram para o Rafael Gomes, que estava no plantão contra o Matheus Henrique. O problema do Grêmio é mecânica, é coletivo. Sim, o que fez o Sport? Não tem mecânica, Léo. Claro, esse é o problema. O Sport avançou os 2 laterais, ele tinha linha de 5, como disse o Diogo, e isso anula o Grêmio, e esse é um problema sério, porque o Thiago Nunes não tem o contraveneno, e o Sport, quando atacava, avançava os 2 laterais, que eram caras muito fortes fisicamente, viravam ponteiros,
E aí ele tinha supremacia, e aí não tinha Thiago Santos, Matheus Henrique, não tinha ninguém. O Grêmio foi envolvido. O gol que o Grêmio sofre... E era só o Sport, né? Era só o Sport. O Grêmio teve 3 chegadas, uma delas foi quase um gol contra, outra foi um cabeceio, e outra foi uma articulação do Matheus com o Cortez, que o cruzamento do Cortez a gente sabe qual é o resultado. Mas o gol do Sport, eu chamo a atenção de vocês, é uma falta que o Marquinhos, que jogou livre o tempo todo no primeiro tempo, sofre na esquerda da área do Grêmio, derrubado pelo Jeromel. Outra coisa, isso é bem observado, Léo, pelo seguinte, até os zagueiros do Grêmio estão jogando mal. O time está exposto, Davi. Vamos fazer uma adversário. A gente está falando, vai no gol do Grêmio, pô. Os últimos 4 treinadores da dupla Grenal com o interino perdem. Renato, Thiago Nunes, Ramires e Osmar Loss. O que se mantém nos trabalhos dos 4? Os mesmos jogadores de cada clube. Está na hora de a gente colocar responsabilidade, a gente coloca, eu sei disso, mas eu estou falando nesse programa aqui, porque bateu bastante no Thiago Nunes, com razão, com todos os pontos bem colocados, nos jogadores da dupla Grenal. Os jogadores da dupla Grenal estão acomodados. Alguns em berço esplêndido. A minha crítica é essa no Thiago, Potter. Porque está todo mundo vendo que tem jogador que tem que sair do Grêmio e não tira. Essa é a minha crítica. Quem é que escolhe os jogadores? Essa é a minha crítica. Mas que às vezes tu escolhe um jogador... Se o treinador sabe que os caras estão acomodados, muda os caras. Ele tem que mudar, ele é pago para isso. Ah, não, mas aí eu vou perder o grupo. Mas e por quê? Eu não posso ficar... Tem que quebrar os pratos. De onde, Guerrinha, que está liberado para jogador ser acomodado? É mal pago? Não estão pagando em dia aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre é em dia. O que está acontecendo com os jogadores do dupla Grenal, então, que estão acomodados? Estão incomodados com o quê? Eu não acho. É um monte de Neymar, é um monte de Zidane que estão jogando aqui. Eu acho que eles não estão acomodados. Eu acho que eles estão rendendo menos porque tiveram que fazer coisas que eles não sabem fazer. Tanto num clube como no outro. Mas o Grêmio parou com o toque-toque. O Grêmio está jogando uma outra forma de jogar, que ele tem que necessariamente ter um armador. Antigamente quem armava? O Maicon armava. Tá, mas então os caras do Grêmio estão correndo menos porque não tem um armador? Não é isso, estão correndo menos, eles estão jogando menos, porque a bola não chega. Quantas vezes o Grêmio chegou no gol do Sport ontem? Nenhuma. O Luiz Fernando corre pra caramba. E essa culpa é só do Thiago Nunes? Mas ele que escala, pô. Mas ele que escolhe. Sim, mas são os mesmos atletas do Renato Portaluppi. Mas, Potter, o começo da conversa era justamente questionando alguns jogadores que estão escalados. E se ele está escalando os mesmos do Renato, é pior ainda, porque o Renato saiu por isso. Mas esse é o ponto, é ele que escala. É que o Thiago Santos foi tão elogiado nesse programa por boas qualidades apresentadas. Não, é marcador, mas ele não é protagonista. Ele parou de jogar, porque ele quer porque o treinador colocou ele no lugar errado. Tá mudado? Porque o bom Thiago Santos foi com ele. Porque antes era gauchão. O Campeonato Gaúcho, o Thiago Santos virou um monstro, porque é outra velocidade. Ontem no jogo contra o Sport, quando ele ia na figura B, a bola já estava na figura C. Ele não se acha, ele está fazendo falta doidada, ele está tomando cartão. É a realidade do futebol brasileiro. O Thiago Santos é bom marcador, se destacou no Palmeiras por ser reserva. Aí ele chegou aqui em meio ao gauchão e ele virou Deus porque ele começou a dar bote em tudo que é lado, porque ninguém no Grêmio tinha vontade. Mas ele não é um protagonista, e agora com mais qualidade ele não acha bola. Se ninguém no Grêmio tinha vontade, é culpa dos jogadores também. Quem é o armador do Grêmio? Então troca? Jean-Pierre. Jean-Pierre é o segundo armador do Grêmio. Ontem ele testou o Jonathan Robert por dentro. Não é armador. Quem é o segundo armador do Grêmio? Não é armador. Não tem. É o Jean-Pierre e o Darlan, digamos, seria o outro. Não tem o armador, tá? Só tem o Jean-Pierre. Vai com o Jean-Pierre e vai buscar outro para repor a peça. Concordo. Ah, não. Olha, eu não tenho o Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre está jogando pouco e eu preciso dar um puxão de orelhas nele, eu vou tirar ele do time e eu vou botar um zagueiro ali. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente volta a discutir isso na segunda-feira, né? Porque hoje é sexta, terminou a semana. Um abraço para todos. Quem quiser acompanhar nos nossos Instagrams, eu e Guerrinha, a gente vai fazer mais um Tu Não Tem Condições Psicológicas para esse jogo. Parceria com a KTA. O Guerrinha, esse é o título? Esse foi o que o Guerrinha falou pra mim uma vez. O Guerrinha falou isso pra mim uma vez, ele tem toda a razão. Né? E a gente vai lhe dar dicas pra galera. É o divã do Guerrinha. Perdi dinheiro ontem, aliás. Se divertir. Tá bom. Um beijo pra vocês, bom fim de semana pra todos. E eu chamo agora Leandro Stout, o alemão. Ele tem as informações e as manchetes que se seguirão no Gaúcha Mais. Pedro, Gaúcha Mais vai começar daqui a pouco com o serviço para o mutirão da segunda dose Coronavac em Porto Alegre neste sábado. Serão 3 drive-thrus, 4 postos de saúde para colocar em dia a segunda dose.